1 João, capítulo 5. Já já a mídia vai colocar o tema, mas eu queria ler com os irmãos e a minha versão é Nova Almeida atualizada. Vou até pedir que daqui a pouco você repita comigo o tema para que isso possa entrar no seu coração e que isso possa produzir os efeitos necessários no seu coração, na sua vida, na sua família. 1 João é lá no final. Eu gosto disso também. Quantas Bíblias nós temos aí no salão? Ergue aí sua Bíblia, irmão. Mantém. Amém. Podemos melhorar. Amém, irmão? Podemos melhorar. Ah, pastor, mas projeta na mídia. Traga a sua Bíblia. Eu sou de uma época, toda vez que a gente fala isso, porque está ficando velho, né? Eu sou de uma época que os cristãos, homens e mulheres, caminhavam para a igreja com a sua Bíblia na mão. E olha que coisa curiosa. Se passava na rua e as pessoas, lá vai o crente. Viveu essa época? Pois é, mas, meus irmãos, é o testemunho da palavra na nossa vida. Então, 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Volta para mim aí o versículo 4, vamos repetir juntos o 4. Vamos juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Feche seus olhos, nós continuamos na presença de Deus. Nosso Deus, o Senhor conhece cada irmão, cada irmã, cada amigo que adentrou a esse santuário. O Senhor conhece muito bem, porque todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor, e o Senhor conhece aqueles amigos e irmãos que, por um motivo muito justo, está tendo a oferta do culto online. Ó Deus, nós não podemos e não temos como esconder nada do Senhor. Então ministra ao coração que nós precisamos, nós te clamamos por isso. Não aquilo que queremos, porque a nossa vontade, ó Deus, ela é de fato imperfeita. A nossa vontade, muitas das vezes, tem misericórdia de nós. A nossa vontade nos causa problemas. A nossa vontade, por vezes, nós somos derrotados. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos que a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé em Jesus, séria, legítima, possa, Deus, permear nossos corações. Importa nessa hora que Jesus cresça e que eu diminua. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? 1, 2, 3 e já? Qual é a vitória que vence o mundo? Porque pensar, sabe, em um período de Copa, alguém me ajude aí, eu não sei quando a Copa do Mundo de futebol começou. Quem quiser me falar a data? Não, agora, de 2026. Foi aí. 13 de junho. 5 dias antes de uma data maravilhosa, 18 de junho. 18 de junho é importante. Meus irmãos, essa Copa do Mundo e esse período agora, e quem, homens e mulheres aqui que são
amante do futebol, o que mais se ouve agora nessa época é de vitória e derrota. Alguns empates. Mas essa fase de junho e julho é o que nós vamos mais ouvir, é vitória e derrota, até finalmente a Copa acabar. Abrindo parênteses rápido, se prepare para amanhã, porque pode ser que não vai dar dessa vez. Não fique triste, porque a alegria do Senhor, a vida segue. Então, não sei o que os meninos lá de olho apertadinho podem fazer com a nossa seleção amanhã, mas, como dizia uma saudosa irmã que eu conheci, num dia, domingo, de final de Copa do Mundo, ela falava: Senhor, está nas tuas mãos. Eu vi isso. Mas, querido, por que pensar em vitória que vence o mundo? Porque nesse período se ouve disso. Nesse período se fala de ganhar. Se fala muito pouco de que se perder eu entendo. Não, a gente muitas das vezes não entende. Pensar hoje sobre a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, eu estou tirando o tema de hoje, o tema que a gente falou ainda há pouco, sobre o versículo 4, porque é João, mais velhos, cabelos brancos, experiente na fé em Jesus, contribuindo e escrevendo um relato de que relacionamento com Deus, normalmente a gente tem essa pegada, essa abordagem que ter fé em Jesus ou fé em Deus são para coisas. João quebra esse sistema, se eu posso assim chamar, e aí no capítulo 5, que vai terminando a sua carta, depois vem a outra, segunda, terceira João vai desmistificando essa história de que fé é para ter coisas, porque infelizmente a gente pensa assim, até as palavras de Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, não é isso? A gente coloca, não, mas eu tenho que pedir a Deus coisas, elementos, até legítimo, não tem problema os irmãos aqui, os varões pedir uma varoa, as varoas que estão solteiras pedir não tem problema, não tem problema também a gente pedir coisas para a nossa vida, para a nossa existência ou subsistência. O problema é quando essas coisas, usando o elemento da fé, se tornam prioritárias em relação a outras coisas muito mais importantes, como por exemplo, eternidade, que é muito, muito mais importante. João então, no seu relato de apenas 5 versículos, porque depois ele fala do testemunho de Jesus, ele fala do poder da intercessão, de que a gente precisa orar uns pelos outros e apresentar os pedidos ao Senhor. Ele no anterior vai dizer, se a gente diz, usando o elemento da fé em Jesus, e eu falo aqui, quero crer, para um salão, para um auditório, para a gente que está online, talvez 95% de pessoas crentes em Deus, eu falo que o elemento da fé mexe com a gente não dobra nossos joelhos sem fé, porque inclusive a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Há aqui conosco, em cada banco, em cada lugar aqui, e queridos que estão de forma online, há o elemento da fé presente, e na verdade, irmãos, não pode haver aqueles que se dizem crer em Deus sem fé. Ela em alguns momentos pode ficar abalada, pode ficar estremecido. É o mesmo Pedro que, anda, mas que depois nega. A gente, por vezes, é vacilante, e eu já dividi com os irmãos aqui que o Isaías, por vezes, tem uma fé cambaleante, mas é preciso ter o elemento da fé. Então, meus irmãos, pensar sobre esse escrito de João, da fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, nos transporta para nos sair e nos tirar de uma zona de conforto, de uma fé mediana, de uma fé que só pede coisas. Eu preciso de um marido, eu preciso de uma esposa, eu preciso passar no concurso, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que sair desse problema, a gente o tempo todo usa elementos físicos e estruturais, não que seja proibido. Deus quer nos dar coisas, Ele é um Pai rico, Ele quer nos abençoar, mas a fé não deveria ser, em última perspectiva, essa prática, esse algo assim, interesseiro. Eu não falei hoje, e dividi o momento aqui de dízimos e oferta com os irmãos, usando que a teologia da prosperidade, eu alerto isso à igreja aqui, os irmãos já me conhecem. Toda vez que a gente vem falar de dízimos e ofertas, eu tenho que falar, irmãos, essa igreja não participa da ideia que você dá 100 para ter 200. Nós não bebemos nesse ensino criado há tanto tempo para dizer, olha, oferta aí, e aí barganha com Deus que você vai receber alguma coisa. Não é assim que funciona. Fé é um elemento
sobrenatural, especial, em que inclusive Paulo vai dizer para a carta para os irmãos lá de Efésios, de que sem fé nós somos salvos pela graça de Jesus. E Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então fé é um elemento presente na vida daquele ou daquela que quer caminhar com o Senhor. Meus irmãos, eu encontro nesse texto, porque João mostra e evidencia que as coisas passageiras, elas vão de fato ser passageiras, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que nasce de novo, e aí você vai se lembrar de quem? Do Nicodemos, que se encontra com Jesus de noite, ele vai dizer que tem a sua vida transformada, e que precisa se transformar. A vitória que vence o mundo, de fato, irmãos, é pautada, é baseada, é fundada na nossa fé. E o texto é descritivo, a maneira que ele escreve para todos nós é uma crescente. Como bons bereanos, deixa a sua Bíblia aberta e observa o que ele diz, porque eu aprendo preciosas lições. Crer em Jesus, se todos nós aqui, e aí eu estou não colocando em xeque, em dúvida, mas entendendo que todos nós cremos aqui em Jesus, o que precisamos crer com o coração aberto, crer nos leva a nascer de novo. Crer nos leva a nascer de novo. Crer em Jesus nos leva a nascer de novo, porque ele diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, Deus, ama também o que dele é nascido, Jesus de Nazaré. Meus irmãos, crer em Jesus nos dá a ideia de renovação de vida, de mudança de vida. Então, de novo, eu insisto, não fala de coisas, mas fala de coisas sobrenaturais. Essa vida aqui é passageira, a gente sabe, mas a gente gasta muito tempo com coisas passageiras, fúteis, e aí indico pecaminosas até. Abri falando da Copa, irmãos, essa Copa vai acabar, não sei quem vai ser campeão, vai acabar agora em julho, acabou, aí daqui a 4 anos é outro. Isso passa, claro, entra para a história, quem ganhou, quem perdeu, quem ficou, mas isso passa. João está falando que essas coisas do elemento da fé, gera agora no nosso coração uma eternidade. E aí, primeira lição dessa dinâmica da fé, de que, meus irmãos, esse nascer de novo tem a ver com o amor de Deus por nós, porque no verso anterior, no capítulo 4, ele vai dizer, e nós falamos isso aqui, nós amamos a Deus, não completa, nós amamos a Deus, elemento da fé. Nós dizemos, nós amamos a Deus, mas a prerrogativa primeira de Deus, porque Ele nos amou primeiro, e nos amou entregando Jesus naquela cruz da Calvário por mim e por você. Isso é elemento da fé, crença em Jesus, é entrega do coração todo. E ele diz ainda, nisto nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus e praticamos os seus mandamentos. É essa crescente, ou seja, se eu amo a Deus, eu pratico e vivo os seus mandamentos. E mandamentos de Jesus, mandamentos de Deus são inegociáveis. Jesus, Mateus 28, vai dizer, e vai ser elevado aos céus, e quando tem a ascensão de Jesus, ele vai dando instruções para os seus discípulos, e diz o texto que ele vai sendo elevado aos céus, ele vai orientando os seus discípulos, e diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A gente passa rápido pelo texto e esquece de que mandamento de Jesus é para ser obedecido e não ser questionado. Mas essa relação da fé, muitas vezes é uma fé interesseira, da minha dor, do meu dilema, das minhas inquietações, das coisas que eu preciso ter, e a gente esquece que fé deve ser um elemento que sim, nos aproxima de Deus, e precisa ter intimidade com Deus. Pela manhã, a gente fez um recorte muito rápido, irmãos, desse chamado que o Senhor nos faz, de como deveria ser essa nossa relação profunda com Deus, de que é muito mais do que essas 4 paredes, é que você é lá fora, na sua, ao seu sentar, ao seu levantar com a sua família, sua rede de relacionamento. Meus irmãos, nos dá, para a gente ser vitorioso na vida, não tem a ver com coisas, mas tem a ver com a nossa vida com Deus. João está falando que é ter muito mais vida com Deus do que coisas, do que elementos que são passageiros. Há algo no texto, como eu falei, há uma crescente, ele diz, quando nós amamos a Deus, nós praticamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, não são pesados. Está aí no texto. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar, de viver. Sim, pode ter a sua complexidade,
pode ter o seu preço, mas é preciso seguir esse Deus de relacionamento, esse Deus de, de proximidade com cada um de nós. Deus é um Deus que quer ter contato conosco, e todos os dias. E isso já se dá lá no Gênesis, quando na viração do dia, ele conversa com Adão, e tem um dia que Adão não está presente, lembra disso? Na viração do dia, alguns vão dizer que é no entardecer, alguma coisa acontecia, e Deus era esse Deus de relacionamento, de proximidade. A vitória que vence o mundo, irmãos, de fato é a nossa fé, mas que fé nós temos tido no Senhor? Uma fé de troca, uma fé interesseira, uma fé pautada em coisas que Deus faz, ou de relacionamento? Paulo vai dizer que a nossa vida, a nossa existência, nós somos a carta de Deus escrita aos homens. Pela manhã eu falei rapidinho sobre o bom perfume de Jesus, que todos nós somos quando nós abraçamos a fé em Jesus. Uma pessoa bem perfumada, ela passa e o seu perfume fica. Já notou isso? Deveria ser assim, irmãos. O nosso testemunho, nosso grau de relacionamento com o Senhor, de que são coisas que passam, mas fica a presença de Deus naquele ambiente em que você está. Meus irmãos, a vitória que vence o mundo de fato é uma fé madura, porque o texto vai dizer que vence o mundo. E o que seria vencer o mundo? Você acha que essa vitória aí que a gente está vendo, ou essas vitórias de um jogo de futebol, ou seja, qualquer esporte, ou então talvez de um desafio humano ultrapassado as fronteiras? Não, a vitória que vence o mundo, ele diz, aquele que é nascido, aquele que nasceu de novo, vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, vence as mazelas do pecado, vence as ofertas do mundo, vence, muitas das vezes as suas limitações, as suas dificuldades. Você apresenta ao Senhor, porque a sua fé agora é uma fé madura, é uma fé construída com tempo de relacionamento. Mas se a gente, me perdoe a sinceridade, se a gente nem olha para a Bíblia, irmãos, se a Bíblia é lida também por algum interesse, quando a vida aperta, quando a vida aflige, quando arde alguma coisa no seu coração, quando não tem resposta, a gente corre para a Bíblia, ou a gente corre para o joelho. Esse relacionamento não dá certo, irmãos. Todo mundo aqui tem a correria, não tem? Não levanta a mão, não. Vou fazer de novo essa pausa, porque ela é necessária, porque vencer o mundo em que sentido? Como a gente quer vencer se a Bíblia é colocada a segundo, terceiro plano? E a gente vai dizer que tem um monte de ocupação, a gente tem um monte de horários, a dinâmica, e cuida disso, daquilo outro, e não para, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, meia hora, faça o seu tempo. O maior evangelista do século XX, Billy Graham, não lembro se eu contei isso aqui, um dia foram entrevistar, e muita gente que está aqui nesse salão pode ter sido alcançado nas conferências de Billy Graham em grandes estádios do mundo, mas também do nosso Brasil. Certa vez um repórter foi perguntar quanto tempo ele gastava de oração, e Billy Graham responde: o tempo necessário para que Deus fale ao meu coração o que eu tenho que pregar. Outro, conhecendo e querendo conhecer a vida dele mais de fundo, e dizem que foi um relato de um empregado de hotel, porque a conferência já estava em cima, e nada dele descer do apartamento, do hotel que ele estava, nada dele descer, e quando for achar Billy Graham, estava deitado, prostrado, orando horas. Mas essa coisa parece que nos atinge, não nos faz vibrar, que a nossa vida é tudo muito corrido, e a gente encontra desculpas, e pela manhã eu falei um pouquinho, a gente deveria encontrar no meio, e a gente não encontra desculpa. Estou fechando, para dizer, meus irmãos, como a gente quer coisas, eu não estou falando nem de relacionamento com Deus, se a leitura da Bíblia, se esse relacionamento com Deus é deixado a segundo, terceiro, quarto plano, se a gente quer coisas que são legítimas, como a gente quer um relacionamento com Deus, como a gente quer vencer o mundo, as nossas dores, as nossas mazelas, como a gente quer vencer o pecado, que segundo a Bíblia, de tão perto nos rodeia. O pecado que de tão perto nos rodeia, se a gente não vai para a palavra e não vive na palavra. Se a resposta que a gente busca em outras pessoas, quando deveria buscar na palavra. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, mas é de uma fé madura, de uma fé equilibrada, de uma fé pautada, no centro da vontade de Deus. O salmista vai dizer: não a nós, Senhor, eu repito isso, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não se trata de nós, mas se trata de Deus em nós.
A vitória que vence o mundo, ela chegou, irmãos. E chegou para João de uma forma de que quem vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus. Jesus precisa ser prioridade na nossa vida e não outras coisas. Mas quanto tempo a gente gasta, irmãos? E esse é um exercício para mim, sério, de coração para você. 24 horas por dia. Então vamos dizer que de meia-noite às 5 você dorme. Então sobra outras horas. E aí tem trabalho, cuidar de filho, cuidar de neto, cuidar de casa e tal, aquela agitação, e tem o BRT, e tem o trânsito. Tá. Mas qual é o tempo que a gente tira com Deus para que a gente possa ter uma vitória que de fato que vence o mundo sobre as questões que a gente vive nesse mundo? João nos remete de que as coisas acontecem, mas como a gente se comporta diante dessas coisas? E aí eu lembro de Paulo. Volta só e acompanha esse texto da Bíblia, porque eu quero terminar com Paulo no capítulo 8, que diz assim, quer ver o teste? Mas em todas essas coisas, porque ele diz que eu estou certo que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas por que a gente teme? E ao mesmo tempo que a gente canta que Deus é cura, que Deus é poderoso, mas a gente teme e treme. Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, diz que em todas essas coisas que podem, ou que nos amedrontam, nos tira o sono, Paulo diz que sobre essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Eu não sei nem te explicar, mais do que vencedor, porque vencedor já é bom a pampa. Ser vencedor é muito bom. Amanhã a gente pode vibrar ou não, ser vencedor é bom, irmão. Ninguém quer ser derrotado, mas por vezes a gente é derrotado, porque, irmãos, a gente não busca ter uma fé madura. A tempestade acontece, Jesus se levanta e diz, porque vocês temem, homem de pouca fé, e o texto está num relato de exatamente coisas que Jesus já tinha feito. Eles já conheciam nesse ponto Jesus, mas o que acontece ali é de que o elemento da fé não é exercido, não é vivido. Jesus olha para eles, por que vocês estão temendo, homem de pouca fé? E Paulo, Pedro também usa esse recurso no final de cada carta, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então fé precisa ser exercida, experiências com Deus precisam ser vividas. Há quanto tempo você não ouve Deus mais falar no seu coração? Há quanto tempo há um distanciamento? E quando há o pecado, de novo eu cito Gênesis, porque Deus sabia onde estava Adão. Adão vacilou, Adão, parecia que morava em Campo Grande esse menino, não sei, que coisa. Adão, onde tu está? Não, Senhor, eu me escondi. Que coisa, irmãos. A gente bebe dessa origem, de que o pecado nos distancia de Deus. João está dizendo, nós somos amados por Ele. Relacionamento com Deus não deveria ser um relacionamento medroso, mas a gente vacila e a gente acha que Deus está pesando a sua mão. Sim, tem vezes que isso acontece mesmo, e é para acontecer, para amadurecer teu caráter. Mas olha, toma jeito. Hoje é o dia de tomar jeito. Porque se há coisas que nos afetam, irmãos, e nos abala, mas é esse mesmo Paulo que diz que a gente não pode parar, eu preciso prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a salvação. Uma fé que nos leva para frente e não para trás, uma fé que é amadurecida pelas experiências da vida, mas experiências principalmente com Deus. Há quanto tempo você não ouve Deus falar? E Deus fala. Só que o Balmer vai dizer lá atrás que a gente vive em uma sociedade líquida, uma sociedade do barulho. Há muito, barulho, e a gente não ouve mais a voz de Deus. Já se sentou, pode ser no seu sofá, no seu banheiro, escolha o local e, leia a palavra e depois já ficou em silêncio esperando Deus falar. Deus fala.
João está apelando de que, no capítulo anterior, nós amamos a Deus, e se eu pedisse aqui, eu não quero pedir, irmãos, quem ama a Deus aqui, todo mundo ia levantar a mão, mas essa prerrogativa é porque Deus nos amou primeiro e enviou Jesus para nos salvar. As nossas dores em Jesus foram aplacadas. Há pessoas que levam cargos, ou, na verdade, cargas, durante anos na vida e se dizem cristãos. Mateus 11, 28 a 31 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E por que a gente carrega cargas se, na verdade, a gente diz ter a fé em Jesus? A fé funciona como para nós? Paulo insiste e diz com a igreja de Roma de que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. É esse mesmo Paulo que, inflamado pelo Senhor, diz assim: olha, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos nem como convém orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, amigos aqui, é tempo de ter uma fé que vence o mundo, sim. Ser vitorioso, mas o Evangelho de Jesus não é um evangelho triunfalista. Eu não bebo dessa corrente que diz, é só vitória, não. O Jesus que nós cremos, ele disse e me garantiu em João que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a vitória que vence o mundo, Jesus, vou até beber água. A vitória que vence o mundo, irmãos, está melhorando, porque, meus irmãos, isso é amadurecimento, é entrega do coração e não entrega de partes da vida. No nome de Jesus, hoje nós precisamos se levantar e dizer: sim, as vitórias do mundo aí podem ser passageiras e serão passageiras, mas a minha vitória quer me levar para a eternidade. Então, não quero aqui assustar ninguém, mas abrir como um testemunho sincero e muito simples do nosso coração. E eu dividi de novo isso em outro lugar que eu fui, e falei para os irmãos o que os irmãos às vezes me veem falando. Ontem eu saí muito cedo para o evento, e aí na estação Benjamin do Monte não fui de carro, e eu fiz questão de tirar uma foto e coloquei no status: o que é a nossa vida? E botei o texto: só os mais sábios entenderão. Tiago 4:17. E fui embora, desci de trem e tal, e as pessoas foram curtindo, foram falando, alguns foram me chamando no privado, e falei: pô, que coisa, porque na estação estava tudo neblina. E o que é a nossa vida? É neblina, irmãos, eu vou te provar que é neblina. Por isso que a nossa fé tem que ser madura. Para de ter uma fé de interesse, de coisas. No sábado nós estamos reunidos com os homens aqui, projeto Homens na Pia. Fantástico. Uhul, isso mesmo. Aí os homens finalmente vão estar na pia. Nada disso. A sigla é Homens na Pia, palavra, intercessão e amizade. Ali, ó, no quintal. Tiramos carros, cadeiras, fantástico, fantástico. Tem irmãos aqui que participaram, pastores participaram. Pastor Israel, lá de Alvorada, trouxe uma palavra, sabe, que mexeu conosco. A gente estava ali no meio, irmãos. No nosso meio tinha um rapaz que não é membro do Nova Bereia, mas ele veio algumas vezes aqui. Renato. Estava tudo muito bem, irmãos. A gente acabou, era 10 horas. Enfim, cada um foi fantástico. 2 horas da manhã, ele leva a sua esposa, Renata, que nós conhecemos, para o hospital. E, meus irmãos, o que é o elemento da fé? A gente ora. Ora, e minha esposa está internada. É um quadro de pancreatite. Sério demais. E Renata já foi entubada. Então já era domingo. Domingo, igrejas, não só a nossa, a dele de origem. Lá em Itaguaí, a turma orando, elemento da fé sendo exercido. Mas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Paulo vai dizer que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável.
Durante o domingo inteiro a gente orando por Renata, 42 anos. Na segunda-feira o Senhor recolhe Renata. E a gente vai lá, irmãos aqui, junto com o pastor. Renato despedaçado. A vida é sopro. Como está o nosso relacionamento com Deus? Ele jamais, irmãos, me provem, não tem ninguém, jamais ali na nossa roda, feliz, tal, e com todo o seu testemunho, dizendo que ele e Renata abraçaram a fé em Jesus há 1 ano e meio atrás, em Itaguaí, veio para Campo Grande, passeou por aqui, só não ficou, enfim, porque era distância, sabe, está tudo certo, isso é reino de Deus, e a gente está aqui para abençoar, e estamos juntos, e aquela coisa toda, e eu falei, vou chamar Renato, Renato vem, e na segunda acontece uma coisa dessa. Pastor, por que você está contando? Para me assustar? Não, eu estou só provando de que amanhã, segunda-feira, não existe. Não existe, irmãos. É uma utopia, é algo contrário para a gente, ou a gente pegou o celular e olhou, vamos ver aqui, hoje é domingo, aqui no celular está dizendo que amanhã é segunda-feira. Ou então fui na minha folhinha na cozinha, no quarto, e olhei lá, nossa, amanhã é segunda-feira. Quem te disse? Não existe, e a gente vive uma fé imatura, uma fé limitada, porque a gente quer ter coisas, quer vencer na vida em vários aspectos, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, uma fé, sabe, coerente, uma fé pautada no centro da palavra de Deus. Não é fé de coisas, coloque isso na tua cabeça. Jesus, quando fala para os seus discípulos, olha, pede ao Pai, pedi e dá-se-vos-á. O contexto é de pedir o Espírito Santo. Aí tem gente, tem um movimento aí fora, enfim, isso é problema das pessoas que pegam esse texto, usam para o pretexto, não, está aqui, ó, Jesus está falando, pedir e dá-se-vos-á, é para pedir o Espírito Santo, coisas espirituais, sublimes, e não, quero isso, quero aquilo outro, quero um carro. Que doideira que a gente vive, irmãos. Relacionamento com Deus, João vai dizer que é de amor, porque são os nascidos de Deus que entendem isso. E Paulo vai discutir essa questão com a igreja de Corinto, dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente não vira a página da vida. Ô, povinho difícil. Acho que o povo de Israel passou por Campo Grande, irmão, fez assim, deu uma curva que não é possível. Que coisa, irmão. Porque a gente quer coisas. O Senhor me ajuda. A gente não pede, Senhor, eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Eu quero ter experiência com o Senhor. Senhor, eu quero, me ajuda, Senhor, a memorizar texto da palavra. Nem sempre você vai ter essa palavra aqui, ó, impressa, num país livre que a gente tem. Nem sempre a gente vai ter a Bíblia no celular. Então a gente tem que meditar, como diz o salmista, meditar na palavra o tempo todo. Relacionamento com Deus, fé que leva à vitória. Mas se vende aí um evangelho enlatado, desculpe, irmãos, um evangelho que causa ojeriza, uma coisa feia, de que é só vitória, como? Como é que é a história? Pare de sofrer, como se o Jesus, o nosso mestre, sofreu, e ele diz que sim, sofre comigo, Paulo, para Timóteo, as aflições de um bom soldado de Jesus. Mas porque a gente quer, sabe, ter coisas. Estou caminhando por fim, irmãos, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, sim, mas vencer o pecado é todo dia. É todo dia. Ainda há pouco nós tivemos um bom papo de mulher, um bom papo de homem, e, irmãos, a coisa vai apertar mais ainda, porque a gente quer, sim, restaurar vidas. A gente quer se comprometer com coisas do reino, não coisas passageiras, fúteis desse mundo. Amanhã eu queria que o Brasil vencesse, irmão, mas se não vencer, para mim, porque a minha vitória é maior, a minha vitória começa aqui, sabe? Termina, se eu posso dizer, ou continua na eternidade com o Senhor. Eu caminho por fim, irmãos, porque a experiência de Paulo apóstolo, somada com a de João, nos mostra que é uma vida de relacionamento, uma vida de crença em Jesus, uma vida de entrega, uma vida de amor a Deus.